Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo nós vamos continuar falando do Kizu 11. Fica até o final desse vídeo que nós vamos fazer algumas simulações do que tu pode esperar de yield nos próximos meses. Eu resolvi voltar nesse assunto porque eu acho que tem muita gente interessada. Eu recentemente fiz um vídeo sobre o Kizu 11 e em menos de 10 dias ele pegou mais de 1000 visualizações orgânicas. Então muito obrigado por todo mundo que compartilhou, que curtiu e se inscreveu no canal. Por que teve tanto sucesso? Eu achei que mais pessoas queriam saber mais sobre esse assunto. E obviamente nesse vídeo aqui eu não vou repetir o que eu já falei no outro vídeo. Se tu quiser ver aquele vídeo eu vou deixar aqui na descrição ou aparecendo na tela nesse momento. E sem mais enrolação, vamos já começar a analisar o Dividend Yield do Kizu 11. Eu trouxe nesse arquivo aqui uma tabela que eu tirei lá do Status Invest e eu fiz um ranking de Dividend Yield do maior. Olha que números absurdos as maiores colocações. Com certeza alguns eventos não recorrentes. Talvez o fundo esteja até acabando esses aqui, eu não sei porque eu não estudei, e ele está pagando um valor a mais. Mas vamos verificar onde que está o Kizu 11 nesse ranking. Aqui a gente vê a posição que o Kizu 11 está nessa listagem. Ele está na posição 174 quando a gente ordena por ordem de Dividend Yield. Ele está com Dividend Yield atual de 6,36%. E aqui, só para a gente ter uma noção, nessa lista tem 358 fundos imobiliários e nós temos 91 fundos imobiliários que estão pagando zero, ou seja, não pagaram provento nos últimos 12 meses. Então acho que os investidores desses fundos imobiliários não devem estar nada felizes. Aí tu pensa, bom, posição 174 não é uma posição tão boa, mas a gente tem que lembrar que o Kizu 11 não tem 12 meses de vida, então não está sendo uma comparação justa com a maioria dos fundos imobiliários aqui que já tem mais de 12 meses. Tu está comparando fundos imobiliários que pagaram 12 meses com o Kizu 11 que ainda não tem 12 meses de pagamento. Obviamente o Kizu 11 vai estar sendo prejudicado nessa comparação e para acabar com esse prejuízo, vamos fazer algumas simulações. Eu peguei aqui a DRE do fundo, tem os dados de fevereiro até julho. Eu peguei esses dados aqui de receita de ativos, de ganho de capital, de despesa de imposto de renda com ganho de capital, para a gente fazer algumas simulações no Excel. Então, alguns dos principais valores que estão nessa tabela aqui, eu retirei e coloquei aqui para nossa tabela. Vamos entender essa tabela aqui. Na primeira linha, nós temos a receita total do fundo naquele mês. Na linha B, nós temos o valor dessa receita que foi de ganho de capital. E aí na linha C nós vemos qual é o percentual desse ganho de capital em relação à receita total. Eu já tinha falado no vídeo anterior que o percentual de ganho de capital sobre a receita total do fundo vem diminuindo. Vocês podem ver aqui nos meses mais recentes, esse percentual é de apenas 5% comparando com 40% que ele foi lá em fevereiro de 2021. Isso é normal, está acontecendo com o Kizu 11, é normal, está acontecendo com vários fundos de fundos, porque em mercados de baixa eles têm mais dificuldade de conseguir gerar esse ganho de capital. Eu acredito que nos próximos meses a gente não deve contar com ganho de capital grande no Kizu 11, na verdade a gente deve continuar contando com esse 5% ou menos. É praticamente como se fosse zero. Na linha D são as despesas totais do fundo, já na linha E é a parte dessas despesas que é com o imposto de renda de ganho de capital. Não é nenhuma surpresa, conforme o ganho de capital vai diminuindo, a despesa com o imposto de renda sobre esse ganho de capital também vai diminuindo. E a relação entre quanto que esse percentual de imposto de renda sobre o ganho de capital representa das receitas totais também vai diminuindo, como é o esperado aqui. E por fim, a gente chega no lucro líquido. Então, a receita total menos as despesas totais, a gente chega nesse valor aqui que está na linha G. E aí, nessa próxima linha aqui é uma simulação. Qual seria o lucro líquido do fundo se não tivesse nada de ganho de capital? Então eu peguei a receita total, diminuí o ganho de capital, aí eu peguei também as despesas e tirei o impacto do imposto de renda sobre o ganho de capital, e aí eu peguei o resultado da primeira operação e diminuí o resultado dessa segunda operação. Ou seja, qual seria o lucro líquido se não existisse nenhum ganho de capital no fundo? Aí ele não teria receita e ele também não teria despesa com imposto
imposto de renda sobre esse ganho de capital. Na próxima linha nós temos o número de cotas que o fundo tinha. Daqui de maio para junho teve um aumento na base do fundo, o fundo fez uma emissão, aumentou a quantidade de patrimônio líquido do fundo. Já aqui de junho para julho, na verdade o que teve foi só um desdobramento. A pessoa que tinha uma cota, ela passou a ter 10 cotas, mas na verdade isso não altera o patrimônio líquido do fundo, não está sendo injetado mais dinheiro dentro do fundo. E nas duas últimas linhas é o resultado do lucro líquido sobre o número de cotas, e aqui na última linha é o resultado do lucro líquido sem o ganho de capital sobre o número de cotas. A gente pode ver aqui, ó, que nos meses mais recentes, quando o ganho de capital ele praticamente já não está impactando no resultado do fundo, esses dois resultados aqui eles são praticamente o mesmo. Vamos ver se a gente põe mais casos nas vírgulas, mostra um pouquinho de diferença, mas é praticamente a mesma coisa quando a gente arredonda. Se a gente observar também, a gente pode ver que daqui para cá parece que botou um zero a mais depois da vírgula, mas foi justamente por causa desse desdobramento. A quantidade de cotas ela multiplicou por 10. E aí, então, quando tu vai dividir por um valor que aumentou 10 vezes, acaba tendo que deslocar mais uma casa da vírgula. No final das contas, é a mesma coisa. Tu tá com mais cotas e tu tá recebendo um valor menor por cada cota. Mas eu só quis salientar isso aqui para tu olhar e não se confundir achando que, meu Deus, teve uma queda muito grande do rendimento desses meses anteriores para esse. Na verdade, olha que curioso, ó. Se eu pegar esse lucro líquido sem o ganho de capital e dividir pela quantidade de cotas que foi aumentadas, mas antes de receber aquele desdobramento, a gente pode ver que a gente chega num valor de 0,57, que é praticamente o mesmo valor que a gente tinha ali em fevereiro. Então, o que parece que aconteceu após a emissão? A gente não tem uma base muito grande de meses, mas dá a entender que, desconsiderando o ganho de capital, o fundo conseguiu manter o mesmo resultado de aluguéis que ele estava mantendo ali no início do ano. E eu acho que nos próximos meses o KIS 11 não vai conseguir mudar muito isso. Eu acho que a gente deve esperar que ele deve continuar pagando em torno desses 0,06% nos próximos meses. Por que eu acho isso? Bom, ganho de capital eu acho que ele vai ter dificuldade de fazer. Por isso ele e vários outros fundos de fundo estão caindo. Agora, em relação ao rendimento de aluguéis, também o cenário tem que mudar um pouco. Ele tem a maior parte da carteira em fundos de papel, que estão pagando bem, mas em algum momento isso pode mudar um pouquinho. Claro que isso pode demorar um pouquinho mais para que aconteça, a taxa Selic vai subindo, a inflação pode demorar um pouquinho mais para baixar, mas algo que poderia mudar mais rápido seria a parcela ali de shoppings, a parcela de escritórios, que não representam um percentual tão grande da carteira do KIS 11 hoje, mas quando tiver uma retomada da economia, mais pessoas circulando e consumindo nos shoppings, mais pessoas retornando para trabalhos em escritórios corporativos, isso pode fazer com que os aluguéis vindos desses tipos de fundos imobiliários sejam recebidos em um valor maior do que o KIS 11 vem recebendo hoje. Mas nessa simulação, a gente vai imaginar nos próximos meses o KIS 11 vai receber esse valor aqui, ó, de 0,06 por cota. E uma coisa importante eu salientar, essa linha aqui do lucro líquido dividido pelas cotas, eu não estou dizendo que foi esse valor que foi distribuído pelo fundo imobiliário. Vamos olhar a DRE para a gente entender. Chega no valor do lucro líquido aqui e tem algum ajuste na distribuição. O que eu achei curioso só é que quando o ajuste é negativo, a distribuição aumenta. Quando o ajuste é positivo, a distribuição diminui. Confesso que eu fiquei um pouco confuso com essa linha aqui. Eu até questionei o fundo imobiliário, mas até o momento eu não recebi nenhuma resposta. E antes de eu mostrar qual o yield que eu acho que o KIS 11 vai alcançar nos próximos meses, lembra de se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a entender que esse conteúdo é interessante para vocês e também pode deixar nos comentários qual outro conteúdo você gostaria de ver por aqui. Te agradeço pela ajuda de vocês. Vamos voltar para o yield agora. Esse foi o valor que o KIS 11 pagou até o momento. 0,55 com 30. 0,55 com 30. Só que a gente sabe que não tem 12 meses ainda aqui. Ele pagou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 meses que estão sendo somados para chegar nesse valor. Então ainda falta 9, 10, 11, 12. Falta 4 meses de rendimento para a gente fechar efetivamente 12 meses, que geralmente é o que é calculado no indicador de dividend yield. Então, para que o KIS 11 a gente consiga ranquear ele corretamente naquela lista, a gente precisa projetar pelo menos 4 meses de rendimento. Eu falei para vocês que eu vou projetar daquela maneira: 0,06 vezes 4, 0,24, mais o valor que já foi pago,
É esse valor aqui que eu espero que o Kizu 11 tenha pago em 12 meses. Vamos ver na planilha aqui. Vamos olhar essa parte aqui, ó. Rendimento em 12 meses. O valor que está aqui agora é o valor que ele pagou em 8 meses. Então não é 12 por enquanto. A cotação é essa aqui, 8,69. Divide esse valor que ele pagou pela cotação, nós chegamos num dividend yield atual de 6,36. É isso mais ou menos o que está mostrando aqui o site do Status Invest. Mas quando a gente agora alimentar essa planilha com o valor correto, 0,793, a gente já vê que o yield do Kizu 11, o yield esperado, já pula para 9,13%. Vamos olhar agora a tabela para entender que posição o Kizu 11 ficaria se ele já tivesse esse rendimento de 9,13% ao ano. E chegamos aqui, ó, na posição 81. Então ele pularia de 174 para 81. Ele ganharia 93 posições, o que é uma bela subida. É importante tu entender que isso aqui é uma estimativa, pode não se concretizar. Mais importante é tu entender a lógica da tua carteira para tu ver se a estratégia do fundo fecha com a tua carteira. E eu já deixo o alerta, é bem possível que as cotações do Kizu 11 e de outros fundos de fundo continuem pressionadas por mais algum tempo. Lembra que tu tem que ter um horizonte de longo prazo nos teus investimentos e também lembra que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.